Olá, querido povo de São Gonçalo, do Amarante, Ceará. Meu nome é José Bento de Carvalho Filho, conhecido como Ben Carfio ou Carvalho, né? E sou um artista popular, faço serigrafia, desenho, pintura, sou poeta lírico e cordelista, com já 12 publicações e um livro de poesia. Sou compositor, ator, pesquisador. Eu nasci em Paripiranga e cheguei em São Gonçalo em 95, sempre exercendo essas atividades de agricultura principalmente e vivendo também das artes que faço, pinturas à mão em camisas e também sublimação e pinturas com telas. E eu fiz a melodia dessa canção. No dia 28 de dezembro de 1741, no Ceará foi fundado o Silpé, lugar de amor e paz, terra em comum. Silpé de Antônio Marques Leitão, de Antônio Rodrigues de Magalhães, de Quitéria Marques de Jesus e de Apolônia Costa, que era sua mãe. Cante a memória da primeira professora, Apolônia, instrutora da fé. Quitéria foi a primeira pessoa, filha de portugueses, nascida em Silpé. Salve, salve, ó querido Silpé, pétala da flor que é São Gonçalo, do povo ordeiro e trabalhador, que se levanta ainda ao cantar do galo. Aleluia, aleluia. Gente, se deu a histórica peleja que foi travada entre Neque e Barrosa, Silpé das lendas do assoviador e da gameleira misteriosa. Salve o Silpé das lindas etnias, do povo unido e da cultura que canta, da bela festa de agosto a setembro, a grande homenagem em louvor a santa, a grande novena em louvor a santa. Salve ao meu lindo e querido Silpé, que o índio chamava de terra da caça. Teu povo é rico porque guarda fé, ó terra bendita, em ti tudo é graça. Salve ao meu lindo e querido Silpé, teu chão, tuas águas nos dão alimento. Te amamos por tudo que és, cantamos tua história a todo momento. Salve, salve, ó querido Silpé, pétala da flor que é São Gonçalo, do povo ordeiro e trabalhador, se levanta ainda ao cantar do galo. Aleluia, aleluia. Então é isso, minha gente. Então vocês viram aí a história do Silpé cantada no hino, né, que nós compomos, e sobre a história do Ceará, né, e dos fundadores, né, ali dos portugueses em Silpé, a saga dos fundadores. Vocês terão a oportunidade de ver na gravação de uma live que nós fizemos o ano passado, por ocasião da comemoração dos 279 anos do aniversário do Silpé. É isso aí, meu povo. Muito obrigado por tudo. Nasci na Bahia. São Paulo eu vim para cá, em 1990. Já tinha me iniciado nas artes. Faço literatura de cordel, faço composições, artes plásticas, né? Sou serigrafista também. Então eu faço um bocado de coisinhas no mundo da arte. E sou historiador. Então fiz uma pesquisa bem apurada, pesquisa forte a respeito da história do Ceará, que se confunde com a história do Silpé, né? Então nós vamos começar, eu vou começar a fazer essa narrativa aqui sobre a história antiga do Silpé,
não começando pela data de fundação, que é 1741, não. Vou começar por aí, vou começar bem antes. Eu vou começar na época de Filipe Coelho de Moraes e de Jerônimo Coelho de Moraes, que ganharam a Sesmaria e abrange uma área geográfica que vai do Rio Ceará, a Barra do Ceará, até o Rio Silpé, né? Uma grande sesmaria. E então naquela época, ele era um soldado que veio, soldado negro. Bom que ressaltar que ele era negro, ele e seu irmão Jerônimo Coelho de Moraes também eram pessoas de cor, né? E ele conseguiu fazer uma certa amizade com os índios ali de Caucaia, numa época muito difícil, porque naquela época estava acontecendo a Guerra dos Bárbaros. Eu não sei se vocês já ouviram falar na Confederação do Cariri. A Confederação do Cariri ou Guerra dos Bárbaros, que foi um movimento contra o domínio português que estava escravizando as tribos indígenas, né? E muitas tribos indígenas sendo escravizadas, então houve uma revolta dessa raça indígena, do povo indígena, né? E por que eu estou falando isso? Porque entre esses confederados dos Cariris, dessa Guerra dos Bárbaros, estava os Anassés. Os Anassés, que são os índios que habitavam essa região de São Gonçalo, né? E habitam ainda essa região de São Gonçalo. Ali na região de Matões, né? Por ali. E aqui no Silpé também tinha muito Anassé, ainda tem muito sangue Anassé, ainda também. Mas também tinha a tribo Jaguaruana e os Tapuias. Então, naquele ano de 1653, Filipe Coelho de Moraes ganhou essas terras. Imediatamente, ele, com a ajuda dos índios, começou a criar gado à beira de Fortaleza. Ele começou a criar gado à beira de Fortaleza e o seu negócio prosperou, porque com a guerra aos índios, houve um enfraquecimento das tribos, né? E ele pôde, então, prosperar o seu negócio de criação de gado e chegou a ser exportador de carne seca, não diretamente para Portugal, mas como o Ceará era uma capitania ligada a Pernambuco, ele tinha que mandar para Pernambuco, para de Pernambuco seguir para Portugal, né? Então foi reconhecido, por causa disso, ele foi reconhecido como um colonizador, né? Embora ele fosse uma pessoa de cor, né, que tinha sido liberto, tinha se transformado em soldado. Então ele tomou conta dessa região. Veja bem a data, 1653, né? E então os Anassés que foram citados, esse povo foi citado pelo padre Antônio Vieira. Quem já ouviu falar no padre Antônio Vieira? Um dos primeiros escritores do Brasil foi o padre Antônio Vieira. E ele cita os Anassés, né, dessa região. Eles também estavam na Ibiapaba na época. Então, em 1600, no ano de 1699, o governador do Ceará, governador assim por dizer, porque na verdade era o capitão Mor, né? Que aqui era uma capitania. Então, foi Fernão Carrilho. Não sei se vocês sabem, né? Pouca gente sabe. Em 1699, Fernão Carrilho era o governador do Ceará e ele então ele sitiou os Anassés nessa região. Foi ele que colocou os Anassés nessa região de São Gonçalo, né? Porque eles estavam dispersos, eles haviam sido derrotados juntamente com a Guerra dos Bárbaros, eles estavam em guerra, então ele, que foi um conquistador, esse Fernão Carrilho, vocês não ouviram falar, mas ele se tornou o maior capitão do mato do Nordeste, né? Porque ele capturava negros, capturava tribos indígenas para transformar em escravos, né? E ele ficou muito conhecido por essa valentia, por essa ousadia dele, e ele foi convidado, então, para fazer uma investida, um ataque a Zumbi. Quem já ouviu falar em Zumbi, no Quilombo dos Palmares? Então, esse Fernão Carrilho, ele atacou Palmares, ele atacou primeiro do que Domingos Jorge Velho. E ele conseguiu capturar 200 habitantes
de Palmares, fora os que morreram, que não entram na história, né? E os feridos. Então, esse Fernão Carrilho, ele não conseguiu derrotar Palmares, mas ele causou pesadas baixas. E por causa dessas baixas que ele causou, Domingos Jorge Velho venceu com mais facilidade Palmares. Mas só que ele foi visto como inimigo do governador de Pernambuco, então ele veio para o Ceará. Quando ele chegou aqui no Ceará, elegeram ele como capitão mó em 1699. Ele governou esse estado do Ceará, né? E naquela época era uma capitania, como eu disse. E ele, durante essa época, foi que ele sitiou esses índios anassés aqui na região de São Gonçalo. Mas só que antes disso ele destruiu e exterminou várias tribos indígenas no Ceará, que nem os Paiacus, né? E os Pacajus. Ele exterminou essas tribos indígenas que estavam sublevadas na Confederação dos Cariris, né? E então, esse homem chamado Coelho, Felipe Coelho de Moraes, que ele envelheceu, faleceu aos 60 anos. Então, foi mandado para essa sesmaria, veio Antônio da Costa Peixoto, em 1676. Chegou Antônio da Costa Peixoto e fez residência às margens do rio Silpé. Então, ele se tornou um vereador na Câmara de Aquiraz, né? E a sua filha, a Polônia da Costa, casou com um sargento chamado Antônio Marques Leitão. E esse casal teve 3 filhos, né? E um desses filhos era Quitéria Marques de Jesus, que foi a primeira pessoa que não era índia, que nasceu no Silpé. Né? Quitéria Marques de Jesus. E essa Quitéria Marques de Jesus se tornou grande personalidade. Ela casou com o capitão Antônio Rodrigues de Magalhães. São muitos Antônios, antigamente tinha muito Antônio, né? Todo Antônio. Então, Antônio Rodrigues de Magalhães, que era do Rio Grande do Norte, ele veio morar no Silpé e ele casou com Quitéria Marques de Jesus. E esse Antônio da Costa Peixoto, ele tinha uma sesmaria aonde hoje é a cidade de Sobral. E então, Quitéria Marques de Jesus veio se tornar herdeira daquelas terras lá em Sobral, que era a Fazenda Caiçara, né? E, então, o seu marido, Antônio Rodrigues de Magalhães, doava terra para as pessoas fazerem casa lá, e assim surgiu, né, a vila de Caiçara, que veio se tornar Sobral. E um dos seus irmãos fundou Bela Cruz e o outro fundou Vera Cruz, né? Surgiu Quiterianópolis, né? Santa Quitéria, por causa dessa silpeense chamada Quitéria Marques de Jesus, né? Então, essas pessoas, esse capitão, Antônio Marques, né? Ele foi quem liderou a fundação do Silpé, foi quem fez o marco aquela carta de encapelamento, né? Aquele ato de encapelamento, foi ele, Antônio Marques Leitão, mas estava presente Antônio Rodrigues de Magalhães e toda a comunidade católica do Silpé e provavelmente muitos indígenas também presentes, né? Então, a capela do Silpé, começou a ser construída em 1730. 1730 ela começou a ser construída e as obras duraram até 1737. E a inauguração, a data de fundação do Silpé só ocorreu 4 anos mais tarde, em 1741, né, quando ali eles ajuntaram o que tinha de doar para a igreja, né, para a Santa Nossa Senhora da Soledade, que foi em homenagem a ela que a capela foi fundada, né? Então, ali houve o termo de encapelamento e aconteceu a fundação do Silpé. E depois, tem outro personagem que entra, como nós estamos falando de São Gonçalo. São Gonçalo, Silpé chegou a ser sede de Trairi, né, por pouco tempo. E São Gonçalo do Amarante, cujo nome era Anacetaba, quer dizer, Taba dos Anassés, a aldeia dos Anassés,
tinha esse nome, e tinha uma família que morava em Sítios Novos, e aonde morava um rapaz chamado Neco Martins, né? Neco Martins. Então, esse Neco Martins não se contentava com aquelas terras de Sítios Novos, então ele decidiu vir para São Gonçalo. E ele chegou, não era São Gonçalo, ele chegou ali nas margens da Prejubaca, e ali, disse, é aqui mesmo que eu vou ficar, e tomou posse daquelas terras, e hoje é ali São Gonçalo, e fundou São Gonçalo. Ele, juntamente com Procópio Alcântara, construíram a igreja de São Gonçalo, né? Então, assim foi a formação dessa terra maravilhosa de São Gonçalo, de Silpé e de outras localidades, né? Também a cidade, o povoado de Parazinho também surgiu por essa época também, sendo o Silpé, essa igreja do Silpé, a terceira mais antiga do Ceará, né? Então, nessa igreja, cuja fundação foi em 1741, em honra a Nossa Senhora da Soledade, ela se tornou assim a terceira cidade, a terceira igreja mais velha. Hoje ela é considerada a terceira igreja mais velha do Ceará, né? Então nós vimos aí um pouco da história, um resumão do que foi a história, como surgiu essa localidade, né? Como aconteceu o povoamento dessa localidade. Então nesse hino que eu cantei, eu até acabei esquecendo umas palavras. Então, aconteceu que essa Polônia da Costa, ela foi a primeira mulher que ensinou no Silpé. Devia, pelo menos, ter uma escola com o nome dela, né? Porque foi ela que começou a civilizar, né, os silpeenses, né? Os indígenas, foi ela que fazia catequese, né? Ensinava seus filhos também. Então, a Polônia da Costa. E não tem nada em homenagem a ela, infelizmente, mas a história relata que é assim, né? Então, essa é a história que eu tenho para contar da nossa cidade, do nosso município de São Gonçalo do Amarante. Agradeço, muito obrigado.